Salve, salve, nação pelejeira! Eu tô aqui pra falar que esse corte que você vai assistir agora faz parte do Peleja Entrevista, nosso novo programa. E o link do episódio completo tá aqui na descrição, beleza? Espero que você curta esse corte e espalhe pra geral. Os botafoguenses vão voltar a me atacar daqui a pouco, né? Olha aí, um abraço pro Pedro Neiva. Ainda bem que o programa não é ao vivo, né? Porque senão já ia começar. Mas assim, já ia virar trending topics. Abraço a nação botafoguense, eu tenho um carinho, um respeito muito grande, mas sim vivi esse fatídico jogo no ano de 2007. Eu queria só fazer uma pergunta antes de você responder. Se tivesse esse apelo que você diz hoje, né? Esse cuidado, você teve depois desse jogo? Ou você acha que, tipo, você não teve apoio? E o que foi? Antes, o que foi esse jogo? Pra quem não que é muito novo e não lembra. Brian, eu acho que são épocas diferentes, são mentalidades diferentes, 14 anos atrás? Nós estamos falando de 2007. Se você me perguntar, eu tive suporte psicológico? Não tive. Uhum. Eu fui atacada e massacrada? Sim, eu fui atacada e massacrada. Tanto imprensa quanto dirigentes. Sim, e não foi por uma semana, não foi por um mês. Eu fui massacrada durante 6 meses. Eu falo porque eu vivenciei isso na prática, no meu dia a dia. Mas eu entendo que eram momentos diferentes, né? Eu ainda fazia parte de um pequeno grupo de mulheres que estava atuando. Tive a honra de ir para um jogo importante, então para aquele jogo eu tinha a confiança da comissão. Foram 2 lances extremamente dificílimos, em que eu entendo que houve acerto, o outro é um lance extremamente ajustado, que sim, pode ter tido equívoco ou não, porque foi um lance extremamente difícil. Eu revejo as imagens, não dá, talvez com o VAR agora passando a linha, provavelmente eu realmente posso ter me equivocado, ou não dá para afirmar. Aliás, tem acho que o Dodô falou um tempo atrás, a Ana chegou a me confessar que errou, a falar que errou, né? Não, na verdade não é que errou, é que o lance foi muito difícil. Então, quando é um lance muito difícil ajustado, no momento do jogo, eu só decidi porque tinha convicção do acerto. E depois, com uma maturidade, a gente vai analisar um lance, eu acho que sim. Se os botafoguenses falassem, Ana, um lance, analisando um lance, eu tive cuidado de rever esse jogo recentemente, eu acho que é um lance sim. Ah, você chegou a rever recentemente? Sim, porque como a gente está trabalhando análise, performance, enfim, eu fui pesquisar a jogada. Então eu acho que um lance com o uso do VAR, eu acho que sim, o VAR teria me ajudado. E o outro lance, como era um lance de interpretação, de fato manteria a decisão de campo. Olha que interessante. Na época, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, inclusive, falou algo bem parecido, Falou, a Ana acertou. O segundo lance é tipo... É isso, o primeiro sim foi um erro, acho que ele falou, mas o segundo é mais interpretativo. E eu concordo com ele, eu acho que a decisão que ele tomou, e é um profissional que eu respeito e tenho um carinho muito grande, que é o senhor Edson, foi correto. Mas naquele momento, assim, como lidar, né? Igual hoje, um profissional, se ele está designado, então eu estava no jogo na quarta e tinha um jogo no final de semana. Hoje, eu teria a chance de ter ido para o jogo, no domingo. E ficaria claro que aquele lance da quarta foi um lance ajustado, milimétrico. Meio que ia pagar, né? Não digo que ia apagar, porque... apagar talvez não, mas ia apagar não, dar uma amenizada. Mas ia mostrar que, assim, eu não deixei de ser competente por causa daquela noite. Naquela situação, eu acabei saindo da escala do final de semana. Então, aí você imagina, eu tive essa questão. Logo depois, eu fui assaltada, mão armada. Aí não fui pra escala do final de semana. Aí você me pergunta, eu tive apoio psicológico? Não. O único apoio que eu tive foi da minha família. E assim, o meu irmão sendo insultado no trabalho. A minha mãe, que trabalha em escola, ela é servente de escola, né, até hoje. Se Deus quiser, o ano que vem ela se aposenta, né, mamãe? Um beijo aí pra dona Lu. Alô, dona Lu. Te amo demais. Minha mãe, só que a minha mãe é nordestinona, então os alunos vinham fazer graça com ela na escola, ela, peraí. Jeitão Lu de ser, né? Mas sua família tava no Rio? Minha mãe tava em São Paulo, não, eu sou de São Paulo. Mas você falou que o seu irmão recebia no trabalho? Não, no trabalho, porque ele trabalhava numa empresa, numa multinacional de veículo, e tem profissionais de todo o Brasil. Ah, entendi. Então ele quase brigou no trabalho, a minha irmã na escola, a minha mãe no trabalho, no ambiente de trabalho dela. Então pra você ver que naquela época a gente nem tinha as redes sociais, como isso impacta diretamente num profissional. E foi um ano pra mim realmente muito difícil por tudo que aconteceu. E eu não tive suporte ali. E que bom que hoje os nossos árbitros têm suporte. Eu acho que isso é um avanço da arbitragem, é um avanço do futebol, é um avanço do segmento.
essa função tão importante que é a psicologia esportiva. Só para quem não sabe que jogo é esse. Murilo, É uma semifinal de campeonato. É uma semifinal de Copa do Brasil. Era o jogo de volta. Jogo de volta no Rio, né? No Botafogo Rio, e Figueirense. Maracanã, 75 mil pessoas. O Botafogo precisava fazer 3 gols. 3 gols de diferença. O jogo foi 3-1, né? E teve 2 gols anulados. E nos 2 lances você tava, né? Foram os 2 lances comigo. Dos quais um eu acertei, é interpretativo, e o outro é um lance extremamente ajustado, difícil, que sim, talvez com o VAR me ajudaria hoje. Então, acho que sim, naquela época, sim, passou por isso. Mas eu acho que hoje, graças a Deus, estamos evoluindo. Hoje a gente já viu meninas que se equivocaram em lances milimétricos como eu e seguiram nas escalas, seguiram seguindo o seu trabalho. E quando eu vi isso, eu falei... Que legal. É uma evolução já. Avançamos, a mentalidade mudou. E a gente agora tem um grande desafio. É manter essa mentalidade do que está para frente. E não do que está e retroceder no futuro, entendeu? Então é um desafio. Quantos anos você tinha nessa época, Ana? É um bebê, 29. Nossa, e aí você... Então, eu fui precoce, tá, Murilo? Eu comecei muito cedo em tudo. A impressão que eu tenho é que, assim, rolou uma pressão louca ali e tal, né? O Brasil, não era só o botafoguense, mas o Brasil falando disso, olhando pra isso. Não, foi insano, assim, eu fui julgada, eu fui metralhada não como profissional, mas como pessoa, porque a gente estava lidando com paixão, vendia, naquele momento, eu era um ícone, né? Como a Edna é hoje, como o Klaus é hoje, como o Daronco é hoje. São ícones da arbitragem brasileira, né? E eu era um ícone. Eu era notícia. Uhum. Então, também tudo tem seu ônus e o bônus. Eu acho que cada vez mais aí a psicologia retoma. Temos que preparar os atletas, preparar a arbitragem para todos os momentos. Para os bons e para os maus, porque eles vão acontecer. Ô, Ana, você comentou que você foi perseguida, de certa forma, 6 meses. Como é que foi isso? Foi insano, porque a cada mês voltava, relembravam, a cada jogo do Botafogo relembravam, a cada jogo do Figueirense relembravam. Aí até a final da Copa do Brasil já relembravam da semi. Relembravam. Até hoje lembram. Pra você ter uma noção, as minhas redes sociais, se Deus me livre voltar a ter Botafogo e Figueirense numa semifinal, final de Copa do Brasil, vão me bombardear. E assim... Pô, que legal que eu fui estudar comunicação e hoje eu sei lidar com isso com uma naturalidade. Não entendo que é legal o que fazem, é muito cruel, mas eu lido com uma naturalidade. E o meu desafio é preparar esses novos jovens que estão se tornando árbitros sem torcida, e vai voltar a ter torcida, estão se tornando árbitros numa era das redes sociais, em que nós temos pessoas extremamente extraordinárias no mundo digital, sensatas, polidas, mas também temos pessoas que gostam de criticar. E isso faz parte do jogo. A gente tem que saber lidar com essas duas valências. E é rápido, né? Essa questão da crítica hoje em dia é praticamente instantânea. O cara, a mulher sai do campo de jogo e já era, o estrago tá feito. Não, você é analisado em todas as suas... E quando acerta, não fez mais que obrigação, né? A sensação é o nosso dia a dia. Apesar que eu acho que agora a gente tá sendo mais humano também. Aí eu também quero... parabenizar a clubes, a novos gestores de futebol que estão chegando, que estão sabendo cobrar quando nós falhamos, mas que também estão sabendo reconhecer e parabenizar quando acertamos. Eu acho que gradativamente estamos evoluindo e, na minha visão, quem ganha com tudo isso não é o árbitro, não é o clube, mas é o futebol. É o espetáculo, é o entretenimento em alto nível. Talvez não tenha mais espaço para um dirigente falar coisas como um dirigente do Botafogo falou na época. Não, hoje não cabe mais. Igual hoje, então, para você ver como muda. Hoje, se o presidente falasse o que ele falou, eu incentivo a minha árbitra a entrar com uma ação judicial civil no desporto e criminal. Porque ali caberia tudo isso. Naquela época, não existia apoio para você falar assim, olha, vai, faça, é um direito seu. Não existia isso. Olha o que a gente tá falando. Não existia. Pelo contrário, né? Tipo, errou, tem que pagar e se mesmo. eu ali fizesse uma ação, talvez eu nem estaria aqui hoje. Não sei o que seria o meu futuro. Então, graças a Deus, até nesse ponto nós evoluímos. Igual hoje é inadmissível um profissional agredir um árbitro e esse árbitro não fazer um boletim de ocorrência contra esse agressor. Hoje é inadmissível um profissional fazer um assédio moral, como foi, e não responder por isso. Hoje não dá mais.
Pelo contrário, e aí tem que parabenizar, inclusive Juliano Bozano, que hoje está na Escola Nacional de Arbitragem, que foi advogado, que defendeu muitos árbitros, inclusive em relação a isso, a ofensas, a insultos que foram feitos ao homem, não ao profissional, e com causas ganhas. Ou seja, não dá mais. Então, eu vivi uma era totalmente diferente, que eu sempre brinco, né, quando eu converso com as pessoas. Ainda bem que eu tive essas vivências, porque hoje eu consigo lidar melhor com todas as problemáticas que me surgem no meu dia a dia da minha função.